Glória a Deus. Amém? Então vamos compartilharmos da palavra do Senhor. E hoje, como a pastora falou, é o primeiro culto do ano, de quarta-feira. Nós vamos ter muitas quartas-feiras. Eu quero trazer um tema para nós nessa noite, que está no Evangelho de João. Nós estamos estudando as cartas de João, e hoje eu quero falar um pouco sobre o Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 1 ao 16, bem conhecido por todos. Pai, em nome de Jesus eu quero orar nessa noite, e quero agora entregar em Tuas mãos a minha vida, a vida de cada um que está aqui, ó Pai, a vida daqueles que vão nos assistir, e que essa palavra venha falar conosco, ó Pai, que essa palavra venha trazer uma revelação para nossas vidas, e que essa palavra, Pai, faça toda a diferença para nós, ó Pai, nesse começo de um novo ano, ó Pai, que nós estamos iniciando. Cuida de nós nessa noite, repreendemos em nome de Jesus, ó Pai, todo roubo do inimigo contra essa palavra. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. João capítulo 5, verso 1 ao 16, eu vou ler, fala assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo de pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Amém? Até aqui. O tema dessa mensagem que eu coloquei para nós essa noite é recomeço. E a história aqui é contada, é uma alegoria de como um encontro com Jesus é algo transformador para nossas vidas. Uma pessoa, quando ela tem um encontro com Jesus, não tem como a vida dela não ser transformada. A não ser que ela só queira simplesmente estar ali por estar. Mas quando alguém tem um encontro com Jesus, a vida é transformada. E a história fala que esse homem aqui, ele estava ali há 38 anos. A Bíblia não fala a idade dele, mas a Bíblia fala que ele estava há 38 anos esperando uma cura. Quem sabe esse homem aqui já não tinha mais nem esperança de nada. 38 anos esperando uma cura, quem sabe ele já estava totalmente sem esperança. Só que algo aconteceu. A Bíblia fala que Jesus se aproximou dele. Muitas pessoas até se aproximam de Jesus, mas não tem a vida transformada, não tem a vida mudada, continua na mesma, vamos colocar assim, na mesma ladainha. Ela vai até perto de Jesus, ela busca onde Jesus está, mas ela continua na mesma coisa, na mesma pegada de sempre. E aqui fala que Jesus, ele se aproximou daquele homem.
E quando Jesus, irmãos, ele se aproxima de alguém, a história da pessoa é mudada. A vida da pessoa é mudada. A vida da pessoa é transformada. E não importa qual seja a história da pessoa, não importa qual seja a vida da pessoa. O contato que a pessoa tem com Jesus, quando a pessoa tem um contato com Jesus, ele nos dá uma chance de recomeçar. Às vezes nós paramos em algum lugar das nossas vidas e Jesus, ele nos dá a chance de recomeçar. Esse homem aqui, esse paralítico, há 38 anos, em algum momento, a Bíblia não conta, eu não posso inventar uma história e falar que ele ficou paralítico em dado momento, não, tem várias histórias que contam sobre esse homem, que ele pegou uma doença, e aquela doença fez ele ficar daquela maneira, mas a Bíblia não fala nada, então eu não posso dizer. Mas quem sabe em dado momento da vida dele, ele parou e se transformou numa pessoa paralítica. Às vezes você conhece a história de alguém que em dado momento aconteceu algo na vida dela que paralisou essa pessoa. Esse homem aqui tinha paralisado a vida dele em algum momento, mas Jesus, ele sempre nos dá a chance de nós recomeçarmos. E as pessoas que estavam ali, na beira desse tanque, eles acreditavam numa cura através da água do tanque e através ali do anjo que vinha. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso. Eu trouxe algumas representatividades, mas eu não quero que você diga, é isso que ela, não, é algo representativo para nós podermos entender o que eu quero trazer nessa noite. E o tanque aqui, onde ele estava, a Bíblia fala assim, que uma multidão ficava em volta daquele tanque. E de vez em quando vinha um anjo, mexia as águas, e a primeira pessoa que entrasse, ela era curada. Então, para mim, o tanque aqui, nessa noite, eu quero trazer para vocês, para mim representa o mundo. Aquele tanque de Betesda representa o mundo, onde muitas pessoas ficam esperando na beira daquele tanque e acreditam que a solução da vida deles estava naquele tanque. Todas aquelas pessoas que estavam ali, estavam na beirada do tanque e crendo que a solução para a vida delas estava naquele tanque. Só que esse homem aqui, ele estava na beira do tanque há 38 anos. E não havia ainda tido uma solução para a vida dele. Por quê? Porque aquele tanque, como o mundo era injusto. E aquele tanque ali, irmãos, aquele tanque ali era um tanque, vamos colocar assim, injusto. Por quê? Porque ele priorizava as pessoas que estavam nas melhores condições. Porque fala assim, quando Jesus pergunta para ele, ele fala assim, olha, quando a água mexe, já sai um monte de gente correndo. E ele era um paralítico, ele não conseguia correr. Então, quem não se movia ficava para trás. Porque as pessoas estavam olhando para o tanque. E quem não se movia ficava ali parado. E a oportunidade era de quem pudesse correr. Por isso que eu falo que o tanque aqui para mim representa o mundo. Porque muitas pessoas buscam soluções para a vida delas no mundo. Não que o mundo não tenha soluções para nós, mas as pessoas acham que situações vão mudar a vida delas. Pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, e Jesus está do lado, Jesus está falando, mas a pessoa prefere procurar uma solução no tanque, vamos colocar assim. Ela acha que a solução dela está no tanque. A minha solução está no advogado, a minha solução está no médico, a minha solução está aqui, a minha solução está ali, não que não esteja. Porque de vez em quando alguém entrava no tanque e era curado. Só que o tanque, ele era um tanque, vamos colocar assim, injusto. Porque a pessoa que não tivesse condições de chegar até ele, não era curada. E o mundo é assim. Às vezes a pessoa busca uma solução no mundo, uma resposta no mundo, em alguém, em algo, nas coisas muitas vezes material. E muitas vezes ela não vai achar a resposta. Ela não vai achar a solução. E esse tanque aqui representa, vamos colocar assim, as situações onde as pessoas buscam uma solução. Todo mundo estava buscando a solução no tanque. Olha que coisa. E o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, passou no meio de muitas pessoas. Olha que coisa. Ele passou no meio de todo mundo. Ele tinha ido numa festa e de repente ele foi ali, na beira do tanque, e tinha milhares de pessoas, ele passou por todo mundo. E as pessoas buscando uma solução no tanque.
Às vezes Jesus está passando na nossa casa, Jesus está passando na nossa vida, Jesus passa no nosso trabalho, Jesus passa na nossa saúde, Jesus passa no nosso casamento, Jesus passa nos nossos filhos, Jesus passa na nossa vida e nós ficamos procurando uma solução no mundo. E o mundo, infelizmente, ele é ingrato. Algumas pessoas resolvem a vida delas no mundo, vêm soluções para ela através do mundo. Só que a maioria das soluções para nossas vidas, ela vai vir de Jesus. E o anjo que vinha ali balançar aquelas águas, eu coloquei aqui como se fosse a esperança que o mundo dá, irmãos. Muitas vezes, aquele anjo vinha, balançava as águas, e o primeiro que entrasse ali, ele era curado. E era uma esperança para quem queria cura. E muitas vezes o mundo, ele dá esperança. Só que o mundo, irmãos, ele não resolve o problema de todo mundo. O mundo não resolve o problema de todas as pessoas. Sabe? Às vezes as pessoas buscam a solução delas. Quando eu estou falando do mundo aqui, eu estou falando de situações, eu estou falando de portas, eu estou falando de resoluções. E o mundo, ele é assim. Ele dá uma esperança, e só que não resolve. Não muda a vida da pessoa. E o que acontece? Muitas pessoas, elas fazem o quê? Elas ficam próximas ali, buscando a solução do mundo, e buscando a solução em coisas que não são de Deus, em coisas que não vêm através do Espírito Santo para nossas vidas, e elas ficam perdendo tempo, buscando solução, tendo esperança nas coisas do mundo. Às vezes tem pessoas que nesse momento, ao invés de buscar o Senhor, não, eu estou esperando uma resposta, eu estou buscando uma resposta, eu estou correndo atrás, eu estou matando um leão a cada dia. Você ouve essa frase? Eu estou matando um leão a cada dia. Quem sabe não precisávamos matar um leão a cada dia. Se eu buscasse no Senhor, eu não precisaria estar matando um leão a cada dia. O Senhor mataria os leões para mim, e o Senhor me abençoaria. E a pessoa fica parada na esperança ali, que o mundo vai fazer alguma coisa, e perde muito tempo. Aquele homem ficou, olha que coisa, ele ficou 38 anos na beirada de um tanque. Quantas pessoas estavam ali há anos? A Bíblia não fala que esse homem aqui foi procurar a Deus, ele foi procurar a solução no tanque. E muitas pessoas ficam procurando a solução para a vida delas em vários outros lugares. Tem pessoa que ela acha que a solução para a vida dela emotiva, afetiva, vai estar numa pessoa, e ela fica procurando uma pessoa, sabe? Esse dia eu fui comprar coxinha lá no Ragazzo, né? No Habib's, e estava atendendo, tinha uma mocinha que me atendeu. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. E ela começou a conversar comigo, e ela perguntou assim, o senhor tem filhos? Eu falei, tenho filhos. Quantos anos tem? Eu peguei e falei assim, eu tenho um filho de 20 anos e tenho outro de 32. Ela falou, sabe o que é? Estou procurando um namorado. Ela falou para mim, estou procurando um namorado. Esse de 20 não dá, mas o de 32 dá. Eu falei, o de 20 não namora, mas o de 32 é comprometido. Ela falou, nossa, eu queria tanto, estou procurando um namorado. Eu falei, sabe o que você faz? Vai para a igreja. Eu falei para ela. Como assim? Eu falei, você vai para a igreja, procura Jesus, porque Jesus, ele vai te arrumar um namorado. Eu falei para ela, um namorado bom. Essa aqui que eu tenho 2 filhos, então, ele vai arrumar alguém para cuidar de você e cuidar dos seus filhos. Busquem Jesus. E muitas vezes que eu estou dando esse exemplo, que a pessoa ela fica procurando no mundo soluções que Deus pode trazer, e ela fica perdendo tempo olhando para o tanque. Aquele homem ficou 38 anos olhando para o tanque. E a solução dele não veio do tanque. A solução dele veio de Jesus, irmãos. Então o anjo aqui é uma falsa esperança que eu estou falando. Não que o anjo seja falso. Uma falsa esperança representando aqui que nós muitas vezes queremos solução. A solução vai estar ali, pode deixar. Nossa, eu vou conseguir, eu vou entrar ali, eu vou entrar naquela empresa, eu vou entrar não sei na onde, vai abrir aquela porta para mim. E muitas vezes a pessoa está perdendo tempo numa falsa esperança. Sendo que se ela buscar em Jesus, Jesus abre a porta onde Ele quiser. E onde a pessoa precisar ir, onde Ele sabe que é o melhor. Então, e os doentes aqui, irmãos, tinha várias pessoas em volta do tanque. Várias pessoas. E os doentes, né?
Eles representam essas pessoas que estavam em volta do tanque. Muitas vezes, as pessoas estavam ali em volta do tanque e elas esperavam uma cura para si. E muitas vezes, o que acontece? Tem pessoas que elas vão buscar a cura para elas em outras pessoas que estão doentes. Já viu isso? Às vezes a pessoa, ela vai buscar algo em alguém e a pessoa está muito mais doente do que ela, tanto fisicamente, como na maioria das vezes, espiritualmente. E aquelas pessoas em volta ali, elas representavam aquelas pessoas que queriam a cura para si. E a Bíblia fala que, ele mesmo fala que quando mexia as águas, o primeiro que entrasse, e ele fala assim, nunca tem ninguém que me coloque ali, porque cada um buscava para si. E muitas vezes, por causa de situações em nossas vidas, nós podemos nos tornar pessoas egoístas, como aquelas pessoas que estavam ali. Tinha pessoas que, quem sabe, tinha uma situação pior do que a do paralítico. Quem sabe alguém tinha só uma mão um pouquinho torta, mas ela estava buscando a cura para ela, para si. E ela não se preocupava com aquele homem que estava ali, paralítico. Então, nós temos que entender isso. Muitas vezes, né, nós teremos que abrir mão, quem sabe, de um milagre para nós, para ajudar alguém que está muito pior do que nós. E na beirada do tanque ali, existia esse tipo de pessoa que só pensava em si mesmo. Sabe, irmãos? E quando nós mudamos a nossa filosofia de pensar assim, com aquelas pessoas que estavam ali, Deus ele começa a nos abençoar. Sabe? Deus ele começa a nos abençoar. Às vezes nós estamos tão preocupados com nós, comigo, como que vai ser minha vida, e eu vou deixando de lado. Aí vejo alguém que está precisando mais do que eu. Não, mas eu estou precisando. Então eu não vou abrir mão dessa pessoa receber esse milagre agora, porque eu estou precisando do milagre. Só que a pessoa está precisando do milagre e ela precisa muito mais, às vezes, do que nós. Então, aquelas pessoas que estavam em volta do tanque ali, aquelas pessoas doentes, elas representam muitas vezes o egoísmo, porque todo mundo queria a bênção, todo mundo queria a cura. Só que, e o mundo é assim, sabe? As pessoas, todos querendo algo, e se for possível e precisar, ela vai passar por cima da outra, porque ela não vai abrir mão para que a outra seja abençoada. Então, mas quando nós aprendemos isso, quando nós abrimos mão da bênção, muitas vezes, para abençoar outra pessoa, você pode ter certeza disso, você vai ser abençoado tremendamente em nome de Jesus. E tinha ali também na beira do tanque, um paralítico. Esse homem que eu falei aqui, há 38 anos. E muitas vezes, irmãos, esse paralítico ali, que estava na beira do tanque, eu quero trazer ele representando muitas vezes nós. Representando eu, representando você. Por quê, irmãos? Porque nós, muitas vezes, temos um problema. Quando eu falo de cura, eu não estou falando só de doença. Temos uma situação em nossas vidas que nós mesmos não conseguimos resolver. Nós não conseguimos. E aquele homem estava ali há 38 anos. E ele não conseguia resolver o problema dele. E muitas vezes nós não conseguimos resolver os problemas das nossas vidas, sabe por quê? Porque muitas vezes nós buscamos a solução, a cura no tanque, que representa o mundo, que representa situações. Nós buscamos a solução lá, sabe? Depois que tentamos e não resolve, quando não resolve mais, onde que a pessoa vai? Eu vou lá em Deus. Já que eu não consegui, irmãos, quero trazer uma receita nessa noite. Faça do contrário. Busque primeiramente a solução em Deus. Primeiramente em Deus. Às vezes, que nem estava acontecendo com esse paralítico, 38 anos buscando a solução lá no tanque. E às vezes nós buscamos a nossa cura no lugar errado.
buscamos a solução para nossas vidas no lugar errado. Mas a solução, de repente, é lá, só lá que tem a solução. Só que muitas vezes a porta não abre, porque nós estamos batendo lá, no tanque, sendo que nós temos que buscar em Deus, que Deus, Ele faz as águas se moverem. Deus, Ele manda o anjo, sabe? Porque Ele que mandava o anjo. Deus que fazia com que a água se movesse. E as pessoas estavam buscando na água, buscando no tanque. E muitas vezes nós podemos estar assim. E há 38 anos aquele homem estava ali. Ele nem sabia, nem imaginava que Jesus poderia curá-lo, que Deus poderia curá-lo. E muitas vezes nós podemos estar assim, há anos e anos buscando uma resposta, uma solução, mas uma solução no tanque. E a solução não está no tanque. A solução está em Jesus. A solução está em Deus. E às vezes nós buscamos uma solução no tanque. É lá. Não, é lá, ó. É lá. A nossa solução vem de Cristo. A nossa solução não vem de logísticas. A nossa solução não vem de lugar. A nossa solução não vem de moveres. A nossa solução não vem de movimento. A nossa solução vem de Jesus Cristo. E quantas pessoas que vão buscar a solução dela no lugar errado. Quando eu estou falando do lugar errado, é no mover errado, da maneira errada, do jeito errado. Porque a nossa solução está em Cristo Jesus. E esse homem aqui estava lá há 38 anos, buscando a cura dele. E ele nem imaginava quando poderia vir a cura dele. Irmãos, mas foi ali naquele encontro que ele teve com Jesus, que ele foi curado. E Jesus, ele foi ao encontro desse homem. E quando Jesus chegou ali, embora, quem sabe, Jesus naquele momento nem conhecesse aquele homem, nem soubesse quem é aquele homem, mas Jesus sabia tudo sobre a doença daquele homem. Às vezes você fala assim, Jesus nem me conhece. Quem sabe Jesus pode, às vezes, nem te conhecer, mas Ele sabe tudo sobre você. Porque eu e você podemos achar que Jesus não nos conhece. Eu e você podemos achar que Jesus não sabe de nada. E Jesus, Ele sabe de toda doença. Jesus, Ele sabe do nosso interior. Jesus, Ele sabe da nossa necessidade. Jesus, Ele sabe da nossa precisão. E muitas vezes Jesus, Ele vem ao nosso encontro. E quando Jesus chega para aquele homem, o que Jesus fala para ele? O que você quer? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Olha o que ele responde no versículo de número 7. E disse o paralítico: Senhor, não tenho quem me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha que coisa, irmãos. Ao invés dele falar para Jesus que sim, ele começa, não tem ninguém que me coloca no tanque. Não tem ninguém que me ajuda. Não tem ninguém que me leve. Irmãos, e Jesus, Ele conhece a nossa doença. Jesus, Ele conhece o meu problema. Jesus, Ele conhece o teu problema. E Jesus, Ele pergunta para nós essa noite: você quer ser curado? Você quer ter o seu problema sanado? Você quer ter o seu problema resolvido? E muitas vezes a nossa esperança, como daquele homem, estava tão arraigada, vamos colocar assim, tão enfatizada naquele tanque, que quando Jesus pergunta para ele, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, né, o mestre dos mestres, o médico dos médicos, pergunta para ele: você quer ser curado? Ele começa a dar desculpas: não tem ninguém que me coloca naquele tanque. Porque ele estava focado no tanque. Em nossas vidas, Jesus pergunta para nós: você quer ser curado? Você quer ter a sua vida transformada? Você quer ser mudado? Mas muitas vezes o que acontece? A nossa esperança está tão fixa em situações do mundo, em resoluções do mundo, que nós nem percebemos o que Jesus está perguntando. Porque nós estamos ali. E às vezes, ao invés de nós dizermos para Jesus: sim, eu quero, nós começamos a fazer o quê? Nós começamos a arrumar desculpas,
como aconteceu aqui com esse paralítico. De repente eu começo a falar para Jesus: ai, me abandonaram, estou aqui, me abandonaram. Jesus falou: quer que eu resolva o seu problema? Não, sabe quem me abandonou? Minha família me abandonou, minha esposa me abandonou nessa situação, meus filhos me abandonaram, sabe? E Jesus ele não está preocupado com murmuração. Não adianta eu chegar na presença de Jesus murmurando, sabe? A Bíblia fala que aquele povo que andava no deserto, Jesus, ou Deus, chegou um momento que Deus olhava assim, ó, nossa, que povo murmurador, sabe? Que povo que só fica lamentando, só fica reclamando de tudo que eu faço. E Jesus pergunta: o que você quer? Você quer ser curado? E muitas vezes no lugar da pessoa fala: Jesus, eu estou aqui, eu quero. Não, ai, meu filho, é minha filha, meu cunhado, meu cachorro, meu gato. Aí a pessoa começa a responder isso para Jesus. Jesus fala: não estou perguntando isso. E as pessoas começam, sabe? Essa vida é muito dura, Jesus. Jesus, não estou perguntando se a vida é dura. Eu estou perguntando se você quer que eu solucione o seu problema. E às vezes a pessoa está focada. Que quem vai solucionar meu problema é fulano de tal. Que quem vai trazer a bênção para mim é cicrano. Não, irmãos, é Jesus. E Ele está aqui nessa noite. E Ele pergunta para nós, sabe? E às vezes a pessoa está tão focada. Jesus perguntando: você quer que eu solucione os seus problemas? Não. Jesus, não dá, não tenho tempo. Estou correndo tanto para resolver meus problemas que eu não tenho tempo de te responder que eu quero que o Senhor solucione meus problemas. A pessoa está correndo tanto atrás da solução, e ela, sabe, Jesus, sabe o que é? Eu estou sem disposição para buscar o Senhor, estou sem disposição para a igreja, para ir para a igreja, eu estou sem disposição para fazer uma campanha, eu estou sem disposição. E Jesus perguntando assim: você quer que eu resolva o seu problema? Irmãos, Jesus é maravilhoso. Ele olhou para aquele paralítico e falou para ele assim: você não entendeu nada, mas levanta e anda. E muitas vezes nós não entendemos nada. Jesus, Ele simplesmente, Ele quer solucionar os nossos problemas. Às vezes Jesus, Ele se aproxima de nós para solucionar os nossos problemas. E muitas vezes nós não entendemos. E nessa noite eu quero deixar isso para nós. Jesus, Ele fala para mim e para você: eu quero curar você. Eu quero te curar. Eu quero solucionar o seu problema. Eu quero que você recomece da onde você parou. Onde foi que você foi paralisado? Jesus fala: olha, não importa, eu fui paralisado por isso, por aquilo. Não importa. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Eu estou perguntando se você quer ser sanado. E Jesus, Ele quer fazer isso. Ele fala para mim, para você: levanta. Então levanta. Toma a tua cama e anda. A cama representava aquilo que paralisou aquele homem. A cama paralisou. E Jesus, Ele fala assim, sabe? E eu pegar a cama e colocar debaixo do braço, é um símbolo, um sinal de recomeço. Jesus fala: recomeça da onde você foi paralisado. Irmãos, e aquilo que era símbolo da paralisia daquele homem, 38 anos, agora é símbolo de poder, porque ele captou aquilo que paralisava ele. Olha, que coisa, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ela tem tantas coisas para nos ensinar. Ele pegou aquilo que paralisava ele, olha bem, e pegou e colocou debaixo do braço e foi andando. Olha aqui, ó, que me paralisava aqui, ó. Eu encontrei com Jesus, eu encontrei com o Senhor, e tudo aquilo que me paralisava, agora eu tenho poder sobre aquilo que me paralisava. Olha que coisa, Jesus, Ele me dá para mim e dá para você poder naquilo que te paralisa. É só eu olhar e falar: não, eu quero, sabe? E eu posso agora, como aquele homem fez, ele podia levar a cama para onde ele quisesse. E vou com a cama para lá. Aquilo que me paralisava está andando comigo agora. Eu levo para onde eu quero, eu coloco para cá, eu coloco para lá, eu coloco para lá. Aquilo que me paralisava. Mas eu tenho que entender isso. Eu tenho que ouvir a voz de Jesus. Irmãos, e Jesus, Ele não quer simplesmente que eu e você
que nós sejamos curados. Ele quer que nós não adoeçamos mais. É isso que Ele quer. Ele pegou aquele homem e falou assim, levanta e ande. E aquele homem foi embora. E lá na frente, Jesus encontrou com aquele homem no templo, que nós lemos no texto aqui. E Jesus, vendo aquele homem, falou assim, olha, sabe o que você faz? Não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Porque Jesus, Ele quer nos curar. E Ele quer que nós não venhamos novamente adoecer. Irmãos, não importa qual doença, não importa qual problema, não importa qual dificuldade, não importa o que aconteceu, nem o que causou aquela situação. A cura que Jesus oferece para nós é uma cura permanente, sabe? Jesus não fica perguntando o que te fez ficar doente, o que te fez entrar nesse problema, o que te fez chegar nessa situação. Jesus não está preocupado com isso. Pode ver, ele não perguntou para o paralítico, aconteceu com você? Você sempre foi assim? É desde a infância? Ou aconteceu alguma doença? Não. Jesus simplesmente foi até o paralítico para curá-lo. E Jesus, Ele vem até nós para nos curar. Não importa qual é a nossa doença. Quando eu falo de doença, não estou falando de doença física. Não importa qual é o nosso problema. Não importa qual é a nossa dificuldade. Não importa o que fez com que nós chegássemos nessa situação. O importante é nós entendermos que Jesus, Ele nos oferece uma cura. E uma cura permanente. Uma cura que realmente você vai levar ela para o resto da sua vida. Então, que nessa noite, é o primeiro culto de quarta-feira do ano 2024, que nós possamos, assim como esse homem, ter um recomeço em alguma área das nossas vidas que estava paralisada, em algo que ficou travado no tempo, em algo que, quem sabe, por muitas vezes, como esse homem falou com Jesus, nós ficamos arrumando desculpas para justificar aquele problema. Jesus, Ele não quer justificativa. Jesus, Ele quer nos curar. Jesus, Ele não quer saber se nós entramos naquele problema, se alguém nos colocou naquele problema, se alguma situação nos levou para aquele problema. Jesus, Ele quer simplesmente nos curar. Jesus, Ele quer simplesmente nos destravar. Jesus, Ele quer simplesmente tirar essa letargia das nossas vidas, essa paralisia das nossas vidas e nos colocar a andar. E andar de uma maneira que todos vão olhar, como aconteceu ali. Os religiosos olhando e falando, quem deu a ordem? Olha bem, o que é religiosidade, irmãos? Religiosidade é aquilo que matou a Cristo. As pessoas olhando e vendo um homem que há 38 anos era um paralítico, andando, aí falaram para ele assim, quem deu ordem de você andar no sábado? Olha que coisa. Porque o religioso, ele não consegue enxergar o milagre. O religioso, ele não consegue enxergar a bênção, porque ele só consegue viver na religiosidade. Ele não consegue. Mas Jesus não. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Amém? E Jesus, ele pergunta para mim e para você nessa noite, queres ficar curado? Queres sair disso que te paralisa? Então, se tem algo que te paralisa, se tem algo que você quer que mude a sua vida nesse ano 2024, quem sabe ficou esse ano 2023, 2022, 2021, 2020, 19, 18, paralisado. Jesus, ele fala para você nessa noite, queres ser curado? Queres ser transformado? Eu estou aqui nessa noite para fazer isso. Amém? E Jesus está aqui nessa noite. Então, se você quer, nós vamos orar nesse momento. E quero pedir para que você então se coloque em pé. Se você tem algo que você quer ser curado nessa noite. Não importa como você chegou nessa situação.
O importante é que Jesus ele vai tirar para a honra, para a glória e para louvor do santo e poderoso nome dele. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento pela minha vida, pela vida da tua igreja.